Olá, turminha dos terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos iniciar com a nossa aula de matemática de hoje. Lembrando que a nossa aula é dividida em dois momentos, a nossa primeira aula e a nossa segunda aula. Iniciando pela nossa primeira aula, onde nós vamos utilizar o nosso livro do EMAI, vamos fazer a página 87 e 88, e o nosso livro de matemática, onde nós vamos fazer a página 77 e 78. Vamos começar pelo EMAI. Página 87, atividade 16.1. Aqui nós temos dois gráficos, vocês podem observar aí no livro de vocês. Observando aí nos gráficos, qual que é o título do primeiro gráfico? E do segundo? Lembrando que o título é aquele nome bem grande que fica em cima do gráfico geralmente. Os gráficos, eles estão falando do mesmo assunto? Esses dois gráficos estão aí. Vocês conseguem observar se eles estão falando do mesmo assunto? Eles são iguais? Estão feitos do mesmo modo? Em qual dos gráficos nós podemos identificar que tem a maior torcida? E quais as semelhanças e diferenças entre os gráficos? Depois que vocês já observaram bem os dois gráficos, vamos ler qual é a atividade? Numa escola de São Paulo, os gráficos são usados pelos alunos em suas tarefas. A turma de terceiro ano fez uma votação para saber os times preferidos. Eles registraram os resultados de duas maneiras diferentes, usando um gráfico de colunas e um gráfico de barras. Observe. Então, primeiro, nós temos o gráfico de barras. Então, está assim, ó. Times de futebol preferidos pelos alunos do terceiro ano de Santos Futebol Clube, Portuguesa Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube. E nós temos os números embaixo, indicando a quantidade de votos. No fonte, elaboração do autor, dados fictícios. Times de futebol preferidos pelas turmas do terceiro ano D. Então, são as mesmas informações, porém, o gráfico é diferente. Na letra A, tá falando assim, ó, escreva um texto comentando sobre o resultado da pesquisa. Tudo isso vocês vão responder no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão montar um texto falando sobre esses resultados que vocês conseguem observar a partir desses gráficos. Na B, explica as semelhanças e diferenças entre os dois gráficos. O que vocês conseguem ver de semelhante e diferente em cada um dos gráficos? E por último, faça um levantamento de dados em sua turma sobre os times de futebol preferidos e construa gráficos para divulgar os resultados. Essa não tem como a gente fazer, porque não estamos na sala de aula, então não temos como fazer essa votação, né? Então, nós vamos fazer apenas a letra A e B, tá bom? Página 88. A professora Celeste pediu que seus alunos elaborassem um gráfico. Veja um deles registrando o tempo gasto para ir de casa para a escola. Então, aqui é um gráfico de tempo gasto em minutos. Então, nós temos a Janaína, a Mariana, o Roberto e o Fabrício. E o tempo que cada um deles gasta para ir até de casa para a escola. Então, na letra A, tá perguntando assim, ó. Quantos minutos Mariana gastou para chegar à escola? Letra B. E o Fabrício? Letra C. Algum aluno gastou mais de 60 minutos? Quem? Letra D. Quem demorou 30 minutos para chegar à escola? Letra E. Quem demorou menos de 30 minutos para chegar à escola? Letra F. A que horas Roberto saiu de casa, sabendo que os alunos chegaram à escola às 7 horas? Bom, agora que nós já fizemos a nossa atividade do EMAI, vamos usar o nosso livro de matemática. Vamos começar? Então, assim como no EMAI, aqui nós temos um gráfico. Então, está assim, ó, a visita da nutricionista. A nutricionista Valéria foi convidada para fazer uma palestra na escola em que estudam Rita e Jorge. Ela explicou que o nutricionismo analisa a relação entre os alimentos que ingerimos e a nossa saúde. E lembrou a importância de comer frutas, verduras, legumes, cereais e carnes. Após a palestra, 4 professoras pediram a seus alunos que indicassem as frutas que costumam comer com frequência. Elas apresentaram um gráfico de colunas para a turma com o resultado. Veja.
Então, a partir dos resultados, eles fizeram um gráfico. Então, aqui, ó, o nome do gráfico, tipos de fruta. Aqui nós temos as quantidades de votos e cada fruta. Então, no caso, eles votaram na banana, no mamão, na manga, na carambola e no abacaxi. Então, embaixo nós temos algumas perguntinhas. Responda, olhando nesse gráfico aqui, a que tipo de alimento se refere a esse gráfico? De que tipo de alimento que eles estão falando aqui? Está escrito no próprio gráfico, é só vocês lerem. O que indica a fonte? A fonte é isso aqui, ó. A parte lá embaixo do nosso gráfico. Que é uma informação da onde veio esse gráfico, a partir do que ele foi feito. Qual foi qual foi a fruta mais consumida? Qual foi a fruta que recebeu mais votos? Os alunos que preferiram mamão foram 30. Mais de 30 ou menos de 30? O mamão, ele recebeu 30 votos, mais de 30 votos ou menos de 30 votos. E na E, quantos alunos participaram da pesquisa? Mais de 100 ou menos de 100? No total, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Mais de 100 ou menos de 100? Página 78, legumes e verduras. Faça uma pesquisa com a sua turma dos legumes e verduras preferidos. Escolha os 4 mais votados e faça uma tabela. Em seguida, construa um gráfico com as informações coletadas. Como nós não estamos na sala e fica um pouquinho mais complicado para vocês conseguirem responder, eu fiz um aqui, tá? Uma tabela. Mas vocês também podem criar a de vocês, se vocês quiserem, com outros legumes e pôr aqui uma quantidade de votos. Até 20, tá? Pode ser. Então, aqui eu coloquei alface, 11 votos, repolho 5, batata 19, cenoura 10. Eu criei as minhas informações, tá? Aqui embaixo, vocês vão preencher, ó, fonte, alunos dos terceiros. Aí, você põe a turma de vocês, terceiro A, terceiro B, terceiro C ou terceiro D. Embaixo, a partir da votação que teve aqui, vocês vão criar um gráfico. Então, aqui, ó, já tem o número, o gráfico já tá mais ou menos montado. Já tem o número de votos. Embaixo, ele já tem o nome do gráfico. Aqui na fonte, vocês só vão pôr aqui, ó, terceiro ano de vocês. E aqui embaixo, em cada quadradinho, vocês vão pôr o nome da verdura ou do legume que vocês... Ou daquela tabela que eu já coloquei, ou se vocês quiserem criar a de vocês. Então, no caso, vocês podem colocar os nomes... aqui embaixo, e em cima vocês vão fazer o gráfico. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, vamos começar pelo que teve mais votos, que foi a batata. Então, eu vou escrever aqui embaixo, batata. E vou fazer o meu gráfico até o número 19. Ai, mas não tem 19, tem o 18 e depois vai pro 20. Então, significa que o número 19, ó, tá aqui no meio, certo? Ó, porque entre o 18 e o 20 tem o 19. 18, 19 e 20. Então, na hora que eu for fazer o meu gráfico, eu não posso nem chegar até o número 20 e nem ficar no 18. Tem que ficar aqui no meio, ó. Então, eu vou fazer... o meu gráfico, tá? Assim, ó, e depois eu vou pintar. Ah, que é pra estar fazendo com lápis de escrever, mas vocês podem fazer com lápis colorido, cada coluna vocês fazem de uma cor. E vai ficar assim, tá bom? Então, ó, 19, porque não é 20 nem é 18, ele tá aqui no meio, tá? Aí, eu vou fazer isso com os outros, com o repolho, com a batata, ou com o repolho, com a cenoura e com a alface, tá bom? Bom, agora que nós já finalizamos a nossa primeira parte, nós vamos dar início à nossa segunda parte de atividades, tá bom? Então, nessa segunda parte, nós vamos iniciar com o nosso livro do EMAI, onde nós vamos fazer a página 89 e 90. E, por sinal, nós finalizamos, tá bom, crianças, o nosso livro do EMAI.
Após vocês corrigirem na aula ao vivo com a professora de vocês as atividades desse livro, vocês já podem guardá-lo para não confundir e pegar o outro, que é o do segundo semestre, que vocês retiraram, tá bom? Na escola, o papai e a mamãe retirou. Vocês podem pegar, porque a partir de agora nós vamos estar utilizando o do segundo semestre, tá bom, crianças? Então, vamos começar? Página 89. Na aula de ciências, os alunos da professora Cecília usaram um gráfico de barras para apresentar dados de uma pesquisa sobre tempo de decomposição de materiais pela natureza. Então, aqui nós temos o gráfico, o título do gráfico, tempo de decomposição dos materiais pela natureza, o nome desses materiais, chiclete, palito de fósforo, casca de frutas e jornais. E o tempo em meses, de quanto tempo eles demoram para se decompor. Então, no caso do chiclete, 60 meses, o palito de fósforo, 24 meses, a casca de fruta, 3 meses e os jornais, 2 meses. Então, primeira pergunta, qual é o assunto da pesquisa? Sobre o que eles estão falando? Letra B, qual material apresentado no gráfico leva mais tempo para se decompor na natureza? Letra C, quantos meses a natureza leva para decompor o chiclete? Esse tempo equivale a quantos anos? Então, vocês vão ter que transformar a quantidade de meses em anos. Lembrando que um ano tem 12 meses. Letra D. Quais materiais a natureza leva menos de 10 meses para decompor? E letra E. Após 2 anos, quais desses materiais terão sido decompostos? Página 90. A partir de um levantamento de dados feitos com os alunos da escola, a turma da professora Helena construiu este gráfico. Programação preferida. Então, nós temos o que os alunos gostam de assistir, desenho, novela, noticiário, filme e esportes. E qual a quantidade de alunos que tem essa preferência? Então, no caso do desenho, 80 alunos, novela 160, noticiário 60, filmes 200 e esportes 120. Na letrinha A, está perguntando, qual é a programação preferida pelos alunos? Letra B, qual a diferença entre o número de alunos que preferem as novelas e os que preferem desenhos? Letra C, qual a programação de menor preferência? E letra D, qual o total de alunos participantes da pesquisa? Quantos alunos no total participaram? E do EMAI é só isso, crianças. E aí a professora vai estar enviando para vocês um formulário onde vocês vão responder. Esse formulário vale nota, tá bom? Então, peço que vocês leiam todas as perguntas com muita atenção antes de responder, tá? Respondam com calma, leiam cada questão, tá bom? Vou fazer a leitura delas aqui com vocês. Então, no caso, crianças, vocês vão receber esse formulário, lembrando de colocar o nome. Depois aqui, vocês vão ter que selecionar a turma de vocês, tá? Depois, começa as perguntinhas. Então, ó, a primeira. Mariana foi ao supermercado e comprou os produtos indicados na imagem abaixo. No total, quantos quilos de alimento Maria comprou? Então, aqui, ó, ela comprou essa farinha de 1 quilo, o pacote de macarrão de 500 gramas e esse pacote de açúcar de 2 quilos. No total, somando todos esses produtos, quantos quilos de alimento ela comprou? E aí, vocês vão escrever a resposta de vocês aqui, tá bom? Depois, na número 2. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Sabendo que um pote de margarina tem 250 gramas, calcule a quantidade de produto que precisa ser comprada para obter 1 quilo. Um potinho pesa 250 gramas. Se eu quiser 1 quilo, quantos potinhos desse eu vou precisar para conseguir 1 quilo? E aí, vocês vão selecionar a resposta certa. Aqui, vocês precisam calcular para saber a quantidade, tá? Número 3. Dos produtos abaixo, qual possui meio quilo exato? Então, desses produtos aqui, o café, 500 gramas, a margarina, 250 gramas, a ameixa seca, 200 gramas e o fermento, 100 gramas. Dos 4, qual é que tem meio quilo exato? Meio quilo, ou seja, metade de 1 quilo. Lembrando que 1 quilo é 1.000 gramas.
Número 4. Em sua doceria, Lucas vende saquinhos com 6 balas. Ele precisa preparar 32 saquinhos para uma festa. Quantas balas Lucas precisará para montar os saquinhos? Então, em cada saquinho ele coloca 6 balas. Ele precisa fazer 32 saquinhos. De quantas balas ele vai precisar? Número 5. Aqui nós temos um gráfico também, que vocês estavam vendo bastante gráficos, né? Os alunos do terceiro ano realizaram uma gincana na escola. No gráfico abaixo, temos a quantidade de pontos que cada turma obteve durante a gincana. Observe o gráfico e responda. A turma que fez 100 pontos foi... Então, qual foi a turma que teve 100 pontos? E aqui vocês vão selecionar a resposta certa. Foi a A, a B, a C, a D ou a E? Assim que você terminar tudo, você clica em enviar, tá bom? Não pode esquecer. E por hoje é só, meus amores. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar enviando para suas professoras que nós estaremos respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!